Olá a todos, hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa sessão de estudos do Livro dos Espíritos. Hoje, 22 de novembro de 2021, nós estamos no último último e quarto livro, né? Quarto e último livro, que é a divisão do Livro dos Espíritos. Estamos tratando de penas e gozos futuros. E nós estamos falando da natureza, né, das penas e gozos futuros, ou penas e gozos futuros, dando continuidade. Então, quando a gente, seguindo aqui, nós estamos no item quarto, natureza das penas e gozos futuros. Na questão 978, Kardec pergunta: a lembrança das faltas cometidas pela alma, quando era imperfeita, não perturba a sua felicidade, mesmo depois de se haver purificado? É engraçado, essa pergunta foi feita uma vez por uma companheira nossa, que até eu achei que na reunião passada a gente ia estar falando disso. E hoje, até agora pelo menos, ela não está aqui no nosso estudo. E eu lembro de ter comentado com ela que, olha, é que nem uma dívida que a gente faz, depois que paga, está tudo bem, né? Não vai afetar, ao contrário, vamos ficar felizes de ter pago essa dívida, né? Então, é mais ou menos isso que os espíritos respondem para Kardec, né? Que não, né? Não perturba a felicidade, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Então, quando nós temos uma pendência e a gente resolve, só temos que nos orgulhar, porque afinal a gente cumpriu. Então, é um motivo de alegria, né? Porque saímos vitoriosos. Na questão 979, para a alma. Bom, lembrando que quando Kardec fala alma, é o espírito reencarnado, né? Para a alma, as provas que ainda tenha de passar para acabar a sua purificação não serão causa de penosa apreensão a alterar a sua felicidade? Claro, são sim. Para a alma ainda manchada, ou seja, para a alma ainda em débito, né? Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Essa resposta nos dá a margem a lembrar que nós não vamos querer deixar nada para trás. Se lá na frente a gente já tiver beirando a pureza, né, como espíritos, e a gente tiver alguma coisa que incomode ainda, ficou para trás, um débito, alguma coisa, não precisa nada, não precisa ninguém cobrar. Nós mesmos, de acordo com a nossa consciência, vamos querer resolver essa pendência. Então, enquanto não tiver totalmente assim, saldado os débitos, não vai estar de plena felicidade. O próprio espírito não vai estar assim, né? Entretanto, para aquela que já se elevou, nada tem de penoso pensar nas provas que ainda tenha que sofrer. Então, já os espíritos que atingiram isso, naturalmente, já estão, digamos, em dia com a conta, com a sua conta, né, em termos de débitos. Allan Kardec faz um comentário com relação a essas duas perguntas e respostas. Ele fala: a alma que chegou a certo grau de pureza goza da felicidade e um sentimento de grata satisfação a domina. Então, ele está falando um certo grau de pureza, ele está falando que chegou na pureza total. Sente-se feliz por tudo o que vê, por tudo o que o cerca. O véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem, enfim, se levantará. Então, tudo se descortina e nós nos maravilhamos com a criação, com a perfeição divina. E outro dia fiz um comentário desse, né, à medida que a gente estuda, a gente percebe o quanto é bonita a criação, o quanto essa engrenagem, essa engenharia da criação e do nosso caminhar para a perfeição
é perfeito, é muito bem feito. É todo um mecanismo que é assim, destinado ao sucesso. E aí a gente vê as coisas acontecendo à nossa volta e ao invés de sofrer, a gente percebe que tem uma lógica, que tem um critério, que tem uma maneira de ser, um motivo de ser. Então, isso, e olha, e a gente ainda não é puro, né? Eu que estava fazendo esse comentário, estou longe da pureza, mas já dá para a gente ter essa ideia. Então, imagine quando a gente realmente vê descortinar tudo, né? Então, todos os mistérios, o conhecimento que nós vamos ter. Hoje a gente se esforça tanto para aprender alguma coisa, para memorizar, para entender, né? De repente, quando a gente atingir um estágio, tudo vai ser muito claro para nós. Então, vem com naturalidade tudo isso. Então, a perfeição é o nosso destino, não tem jeito. Isso é, é o que nós estamos assim destinados a alcançar. O Kardec faz na pergunta 980, o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Então, imaginem, as pessoas unidas. Então, tem alguma coisa que une esses espíritos que estão da mesma ordem e, naturalmente, como nós estamos falando de gozos futuros, é a perfeição, né? Então, eles atingiram um determinado nível. Então, esse grupo de espíritos, eles têm algo que os une, né? E isso é uma fonte de felicidade. Os espíritos falam, olha, a união dos espíritos que simpatizam com o bem é para eles um dos maiores prazeres. Então, o bem é um prazer, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Não tenham querendo tirar vantagem do outro. Aliás, nessa resposta, ele vai lembrar bem o que representa o mundo que a gente vive. Mas vamos lá. Eles formam, no mundo espiritual, famílias com o mesmo sentimento. E nisso consiste a felicidade espiritual. Assim como na Terra, vocês se ajuntam por categorias e sentem prazer quando estão reunidos. E é verdade. Por exemplo, hoje, quando nós nos demos conta que a gente estava reunido aqui, a gente citou isso, o motivo da felicidade que nos une, o que é o aprendizado, o conhecimento. Então, esse é o laço que nos une. Então, são categorias, né? A que categoria estamos pertencendo nesta oportunidade? Pessoas que estão buscando o conhecimento da doutrina espírita, o entendimento desses pontos do Livro dos Espíritos. E a gente sente prazer, realmente. Eu não lembro de uma vez que a gente se reuniu e começou a brigar, porque não é isso, não é esse o objetivo. E também não é isso que nos faz felizes. O que nos faz felizes é o reencontro, é o que a gente está aprendendo. Então, é mais ou menos isso. Agora ele vem com aquele, né, tratamento de choque, né? A afeição pura e sincera que sentem e da qual são os agentes é uma fonte de felicidade. Porque lá, no plano espiritual, junto a pessoas que estão num determinado nível evolutivo, né? Tudo em sintonia, lá não há falsos amigos nem hipócritas. Porque aqui existe isso. Hoje a gente, muitas vezes até podemos chegar ao ponto de visitar alguém que a gente não gosta, por talvez até algum interesse, alguma coisa, uma obrigação social, o que seja, mas a gente vai. Então, lá não tem hipocrisia. Onde é esse lá? Nas reuniões espirituais daqueles que já atingiram um determinado ponto. E Allan Kardec fala, no comentário dele, o homem goza na Terra dos primeiros frutos dessa felicidade. Tá vendo? A gente já está, tanto que a gente já falou, né? Que a gente, por exemplo, quando se reúne aqui, né? Quando se deparam com almas com as quais pode se juntar numa reunião pura e santa. Em uma vida mais purificada, esse prazer será incomparável e sem limites,
Já pensou? Isso que a gente está sentindo quando a gente se reúne aqui, sentir muito mais ainda, positivamente falando, né? Pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias, porque na natureza tudo é amor, o egoísmo é que o mata. Então, o egoísmo nosso, as nossas ambições, nossos interesses, que ainda são muito materiais, eles têm como resultado uma, uma felicidade superficial, né? Que nem é felicidade, né? É um prazer, mas, na verdade, quando a gente vai mais a fundo, então aí sim nós vamos ter a felicidade. A questão 981, com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e outro que a encara com indiferença e até com alegria? Então, imagina, tem duas pessoas, uma morre de medo de morrer, a outra não está nem aí. Ah, se morrer, está tudo bem. Aí, Kardec fala, e aí? Como é que funciona isso aí? Né? Tem diferença entre um e outro? Aí os espíritos falam, sim, e a diferença pode ser muito grande. Entretanto, com frequência, acaba diante das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Então, aí é muito importante eles trazerem para a gente um motivo pelo qual um quer permanecer vivo, encarnado, e o outro quer sair, pode não estar nem aí com a vida, ou até mesmo querendo sair dela. Né? Então, é isso que ele está falando. Então, depende da causa. Tanto quem a teme quanto quem a deseja pode estar movido por sentimentos muito diferentes. E esses sentimentos que influem na condição do espírito. Então, tudo está relacionado com o nível evolutivo do espírito. Como é interessante, como é importante a gente ter isso em mente. É a escala espírita sempre permeando o nosso estudo. Vira e mexe e cai nisso, pode ver. Porque é o que é. Nós somos distintos, nós somos individualidades. Cada um tem uma história totalmente diferente de qualquer outro ser que está vinculado a esse mundo, encarnado ou desencarnado. Seja qual for a situação dele, não tem dois espíritos iguais. Não tem. Se tiveram até um ponto todas as experiências, a mesma experiência, é impossível que seja 100% igual. Então, cada espírito é único. Que coisa, né? Que bonito que é isso. Por isso que a gente tem que se dar valor, entender que nós somos especiais, nós somos individualidades. Isso é outra coisa fantástica. E nós somos o que somos porque nós determinamos. Nós chegamos nesse ponto porque nós queríamos que fosse assim, consciente ou inconscientemente, fazendo certinho ou cometendo erros. Não importa. O que importa é que nós somos o que somos e nos torna diferente de todo mundo. Né? Tem até uma música do Marcelo Genesi, uma das últimas que ele fez, junto com acho que ele fez junto com o Arnaldo Antunes, que ele fala, só eu sou eu. É mais ou menos isso o refrão. Então ele fala, no meio de tantos bilhões de pessoas, só eu sou eu. E realmente é isso. Só determinado espírito é ele, só ele, não tem outro igual. É evidente, por exemplo, isso aqui é evidente, por exemplo, naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o fim das suas aflições. Então, ele está querendo fugir. Revelar-se uma espécie de revolta contra a previdência e contra as provas que deve suportar. Então, nesse caso, é alguém que quer fugir da briga. Né? Então, depende muito de cada um. O medo ou o desejo, né? O medo de morrer, o desejo de morrer,
Cada um tem a sua história e depende muito do que cada um leva consigo em termos de intenção. Quer fugir, quer ficar, enfim. A 982. Será necessário professar o espiritismo e crer nas manifestações espíritas para assegurar a sorte na vida futura? Olha, essa pergunta para mim soa assim, ó, somente os irmãos de uma determinada congregação é que vão ser salvos. O resto vai tudo queimar no fogo do inferno, né? Então, é mais ou menos isso. Kardec então pergunta, então, só os espíritas vão ter essa vida futura assegurada, né? Aí os espíritos falam, se assim fosse, todos os que não acreditam ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E isso é verdade. Às vezes a gente acha que, não, só os espíritas realmente têm todo o conhecimento necessário e podem tirar melhor proveito disso e conquistar o nosso lar mais rapidamente, né? Porque alguns até confundem, né, o nosso lar com o céu, né? E não tem nada a ver, né? Então, de novo, não tem nada a ver. A pessoa que faz o bem, ela realmente, isso é que vai assegurar ela no futuro, uma vida melhor, né? Nós recentemente tivemos o pai do nosso genro, ele desencarnou. Essa semana ele faria 90 anos. Então foi a semana passada, quarta-feira passada, quase uma semana. E ele nem acreditava em Deus, mas a bondade daquele homem, ele como médico, o que tem de agradecimento de toda uma cidade, ele viveu, né, numa cidade menor, bem menor, na Califórnia, o bem que ele fez, eu não duvido que ele está sendo muito bem assistido. Se ele acredita em Deus, se não acredita, isso aí é tudo secundário, porque chega um momento que ele vai se dar de cara com a vida eterna, a vida imortal, na verdade, né? A vida imortal do espírito. Então, e aí, pronto, ele fala, não acreditava, fazer o quê? Não vai dar para chorar sobre o leite derramado, mas ele vai ter um novo recomeço em termos de crença, em termos de percepção da vida, em termos de conhecimento dessa vida imortal do espírito. Então, não tem problema nenhum. Agora, Kardec fala assim, dá uma olhada lá nas questões 165 e 799. Então, a gente vai lá. E ele trata do retorno, do livro segundo, né? A primeira, a 165. É o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, é o desencarne, é voltar para o plano espiritual. Kardec pergunta, isso aí já foi estudado, tá? Então, sempre tiver azul aí, porque já estudamos, né? O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Os espíritos falam, sim, exerce uma influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que exerce maior influência. Então não adianta ser espírita, não adianta ser budista, não adianta ser ateu, não adianta nada se não tiver a prática do bem. Esse é o passaporte nosso para sair da perturbação mais rápido, para estar sendo recebido por muita gente. O André Luiz foi para o plano espiritual, na condição de suicida, né? Teve uma vida, assim, tinha seus vícios lá, vamos dizer assim, né? Era a bebida, era a comida, eram os prazeres, era a infidelidade, enfim. Né? Mas ele fez muita coisa boa também, né? E tudo isso foi considerado, sem dúvida nenhuma. Então, passaram-se 8 anos e ele foi resgatado. Claro, ele teve que pedir ajuda, ele teve que se humilhar, né? E ser humilde, na verdade, né? E pedir ajuda, porque as pessoas orgulhosas ficam como ficam mesmo, não tem jeito. Aí no livro terceiro,
onde está a questão 799, trata, né, das leis morais, quando trata da lei do progresso. A pergunta é, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os verdadeiros interesses. Quando a vida futura deixar de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que é capaz de preparar o seu futuro por meio do presente. Então, ele vive agora, mas com olhos no futuro, né? Eliminando os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Eu, quando leio essa resposta, me dá frio na barriga, porque o Espiritismo me esclarece. Agora, o que eu faço com isso? Caio na de cima lá, né? E sou espírita, mas não faço nada de bom, nada de bem. Então, eu não vou ter essa consciência pura que está se pedindo. Já essa outra, 799, ela fala, olha, vocês têm a ferramenta, façam uso dela. É esse recado que essa resposta dá. E não é fácil. A gente sempre comenta isso, porque quando nós estamos aqui vivendo, a vida, nossa, chama a gente para tudo que é caminho torto. Então, depende. E mais ainda, o apego que a gente ainda tem ao material, né? E não perdoar centavos, né? Então, temos que realmente dar a contribuição nossa aqui, porque nós temos essa capacidade, esse conhecimento, esse esclarecimento, né? Então, seguindo, Kardec fala, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar. E realmente é isso. É algo que vem assim, tirando vendas, né, dos olhos da gente, para a gente ver o que realmente é importante. E a gente perceber que a vida real não é essa aqui. Essa aqui, às vezes, a gente se dedica tanto, se entrega tanto, mergulha nela de tal maneira que parece que é a única vida. Isso é do materialista, isso é das pessoas que não têm um conceito de espiritualismo, né? De vida futura, vida do espírito imortal. Acha que aqui é tudo. E pronto, né? Briga por qualquer coisa, vai às últimas consequências e não, quando isso aqui é tudo temporário. Tudo que está, né, que a gente tem posse hoje é tudo usufruto. Usamos, mas depois entregamos. Não tem jeito. Então, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro, apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas. Percebe? Então, não é só o indivíduo, mas é o todo, a sociedade, né? Porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. Então, nós já sabemos isso. A gente está falando sobre isso agora. Penas e gozos futuros, consequências do que a gente está fazendo no presente. Ou a gente vai ser penalizado, ou a gente vai ser recompensado, né, no futuro. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Eu acredito, tá? Não sei se eu estou certo ou não, mas eu acredito que espírita, de verdade, assim, que tem o conhecimento, não se suicida, a menos que esteja totalmente, assim, manipulado por espíritos, algo realmente que... Mas também ele acabou deixando chegar nesse ponto. Mas porque ele tem conhecimento, ele sabe o que sofre um suicida. Estou dando só um exemplo, assim, né? O quanto o Espiritismo nos esclarece, né? Afasta o Espiritismo, né? Afasta-o dos atos que possam retardar a sua felicidade. Olha que coisa. A gente está com olhos na felicidade, não está com olhos em qualquer outra coisa,
diferente, né? É a felicidade nossa. E a felicidade só se alcança através da pureza do espírito. Mas ninguém diz que sem ele não possa consegui-la. Então Kardec fala, peraí, o espiritismo ajuda a barbaridade, mas tem gente que atinge a felicidade sem ser espírita. Por quê? Porque carrega consigo a bondade, né? A tendência a fazer o bem. A 983 já é no item 5, penas temporais. O espírito que expia suas faltas em nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Então, ele está tendo, né, está expiando as faltas, tal. Ele experimenta ou não sofrimentos materiais? Será certo dizer que depois da morte... Sofrimentos morais, não materiais, desculpa. Será certo dizer que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Os espíritos dizem, olha, é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as aflições da vida são um sofrimento. E são. Acho que todo mundo aqui concorda. A gente passa desde pequenos dissabores até grandes sofrimentos. Mas só o corpo sofre materialmente. Então, materialmente falando, é o corpo que recebe toda a pressão, o frio, o calor, o ferimento, a sede, a fome, tudo isso aí é material. Com frequência dizem de alguém que morreu que esse deixou de sofrer. Mas nem sempre isso é realidade. Como espírito, está salvo de dores físicas. Todavia, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência, dependendo das faltas que tenha cometido. Então, é bom também a gente lembrar que as pessoas que têm esse sofrimento moral, as dores morais, na situação de espírito, né, na erraticidade, é muito... eles estão certos de falar isso, dores morais. Mas alguns, a dor moral é tão grande que sofre fisicamente. Voltando a falar de um suicida, o ferimento que ele fez, aquilo sangra e sangra, ele não para nunca. A dor que ele tem, a dor física, dói, 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 e não para nunca. Então, a dor moral reflete no físico. Então, ele não precisava sofrer isso. Isso é condição mental do espírito. Porque, na verdade, não tem frio, não tem calor, não tem nada, porque não tem corpo. O corpo não é que sofre tudo isso. O espírito não sofre. Quando ele atinge um ponto que ele se desmaterializa, veja bem, o desmaterializar-se que nós estamos falando aqui é não considerar mais as coisas materiais, é viver espiritualmente. Ele não sente mais nada disso. Tudo para ele depois passa para o campo moral. Porque o físico, o material, ficou para trás. Né? Então, vamos lá. O rico mau terá que pedir esmola e sofrerá todas as privações próprias da miséria. Então, ele está falando isso aí, experimentar as dores físicas e morais. Né? Miséria traz fome, traz frio, traz não ter onde morar, e cai água, e cai, enfim, né? Atinge o físico, mas também está atingindo o moral. O orgulhoso com todas as humilhações, o que abusa da sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. É castigo isso aí? Não. Isso aí é consequência, e muito disso aí, dessas consequências, é combinado, que ele vem para passar por isso. Para o aprendizado dele. Então, às vezes, os grandes arrependimentos que vão transformar o espírito precisa de grandes erros.
senão não funciona. Tem gente que com muito menos se arrepende de alguma coisa que fez. Outros precisam de realmente coisas muito grandes. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outra existência, quando não a consequência das da vida atual. Então, essas penas podem vir do resultado da própria vida ou a consequência do que veio de outras existências. É muito importante que a gente saiba que tem gente na condição de espírito mais elevado, muito mais elevado, que passa por privações, passa por dores, por sofrimentos. São aqueles missionários. Então, mas eles vêm preparados para isso, como exemplo, para dar exemplo para a gente, e eventualmente até alguma coisa que eles tenham para trás, mas normalmente é exemplo. Um espírito do nível de Jesus não precisava passar por dores, ele não tinha nada a expiar, né? Mas ele veio para um exemplo e aceitou tudo isso para nos auxiliar no crescimento. Então, hoje, a gente se desespera por qualquer dor de barriga, então é importante lembrar que tem espírito muito mais elevado, sofreu muito mais e não reclamou, não blasfemou, não culpou Deus pelo sofrimento. Então, aquilo que a gente passa é consequência do que a gente combinou, do que a gente trouxe de outras existências. Vocês compreenderão bem isso logo que saírem da vida material. Então, vamos estar preparados aí, tá? Os espíritos estão dizendo, um dia vocês vão desencarnar. Nós, né? Vamos desencarnar. Então, aí a gente vai ter essa consciência, né? Essa compreensão. O homem que se considera feliz na Terra, onde pode satisfazer as suas paixões, é o que emprega menos esforços para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nesta mesma vida de frágil felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. Então, a gente pode arrumar para aqui mesmo, né? Ou então no futuro, seja como espírito, seja numa próxima existência. A 984. As dificuldades da vida são sempre a punição das faltas atuais? Então, Kardec está, né, perguntando, tudo que a gente sofre aqui é porque fez aqui mesmo? Né? Aí já dissemos que não. São provas impostas por Deus. Lembrando mais uma vez que são as leis de Deus. Ou que vocês mesmos escolheram como espíritos, antes de encarnarem, para a reparação das faltas cometidas em outra existência. Porque as infrações das leis de Deus, e sobretudo da lei de justiça, jamais ficam impunes. Se não forem punidas nesta existência, serão necessariamente em outra. Eis porque que lhes parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Aí ele fala assim, dá uma olhada na questão 393. A gente vai lá na 393, de novo, livro segundo, retorno à vida espiritual, ou à vida corporal. Aí já está reencarnando, tá? Esquecimento do passado. Então, a gente chega aqui e esquece tudo. Zero, né? Kardec, nessa questão, ele pergunta, como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? É uma pergunta lógica, né? Como é que eu vou estar pagando se eu não lembro? Muitas vezes, é até interessante isso, algum espírito perseguidor, né, reconhece a gente, encontra a gente e vem cobrar as faltas da gente, que a gente fez contra ele. E não tem jeito, só tem uma resposta para dar para ele. Olha, me desculpe, eu não vou nem pedir perdão, porque eu nem sei o que eu fiz. Se eu ficar pedindo perdão pelo que eu não fiz, não tem sentido. Eu preciso saber o que eu fiz.
E eu, quando estou encarnado, eu esqueço tudo. Então, me desculpe por eu não estar lembrado, mas eu gostaria que não fosse assim, mas aconteceu. Então, não tem jeito. Então, nós nos esquecemos de tudo. E aí, nessa questão, a gente vai lembrar, vai saber o porquê, né? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Poderia se imaginar que se as dificuldades da vida lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha ocasionado. Mas, desde que não se recorda, cada existência para ele é como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? É sempre um recomeço, um recomeço. Por isso a dificuldade até da gente acreditar em reencarnação. Peraí, como é que eu vou acreditar nisso se eu não me lembro da última reencarnação? Você está louco, você está falando abobrinha para mim. Eu não aceito a reencarnação. Eu não lembro de nada. Você se lembra? Não, também não me lembro. Então, como é que você acredita? Aí, os espíritos dizem, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Então, olha, ele não está nem falando de se lembrar ou não. À medida que a gente fica mais inteligente, a gente pode saber mais e mais o que está certo e o que está errado, e distinguir entre um e outro. Onde estaria o seu mérito ao se lembrar de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, né? Diante dos seus olhos se estende toda a sua vida passada, ou pelo menos boa parte dela, ou pelo menos aquilo que importa. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece que é justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer, e assim segue, porque é muito mais longa a resposta. Mas é isso. Então, nós, quando desencarnamos, a gente vai estar processando tudo isso. Na erraticidade, a gente vai ter acesso a tudo isso, a tudo que a gente passou. E vai entender até que nós projetamos, junto com alguém muito melhor do que nós, né, a nossa encarnação, aquela que a gente acabou de passar. A questão 985, a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro é uma recompensa? Então, a gente ir para um mundo melhor, isso é uma recompensa? Os espíritos falam, sim, é a consequência da sua melhora, pois à medida que vão se depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham desprendido totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nós até já vimos na sessão passada o que representa esse seio de Deus, né? É ter a percepção de Deus, né? Tudo isso, mas isso bem lá na frente, né? Então nós estamos fazendo isso, nos depurando, né? Nos desprendendo da matéria, nos lavando das impurezas. É isso que nós estamos fazendo aqui, e cada vez mais e mais. E aí a gente vai poder ir para mundos melhores, desde que nós tenhamos comissão e aceitemos, porque tem espírito que não aceita isso, pede para ficar aqui. Vamos falar um exemplo. Maria. Ela está num nível que ela poderia escolher mundos aí superiores. No entanto, ela permanece na Terra, junto à tarefa de Jesus, para cuidar dessa imensa humanidade. Já pensou se ela resolve ir para um mundo, outro mundo aí que vai se ocupar de outras coisas? Era alguém a menos para nos ajudar. Então, ela tem essa consciência e ela está aqui, junto de nós.
ajudando essa humanidade sofrida, recebendo os apelos de mães que amam os filhos, e tanta gente que tem total confiança nela. Então, sim, nós vamos para mundos menos grosseiros à medida que a gente vai melhorando. E outra, quando a gente também vai para um outro mundo, nós estamos deixando aqui na responsabilidade de quem ficou também trabalhar para que saia daqui e vá para o mundo melhor. Né? Então, nós também não podemos atrasar a humanidade. Só se a gente for missionário, né? Aí é outra coisa. Mas a gente pode ajudar e tudo, mas tem momento que a gente tem que deixar o mundo. Eu vejo um espírito nessa condição que é Bezerra de Menezes. Quando acabar a moratória dele lá, que ele pediu, primeiro pediu 100 anos, depois mais 100 anos. Então ele tem 200 anos aí para ficar aqui ainda trabalhando em prol da gente. Mas vai chegar um momento e falar, olha, me desculpa, mas agora acabou. Agora você vai ter que ir para outro mundo aí. Até mesmo para se melhorar, para ser um co-criador, para ser alguém que vá interferir, ajudar positivamente em outros mundos. Né? Allan Kardec fala, na observação dele aqui, nos mundos onde a existência é menos material do que neste, o material que ele está falando assim, o apego material, né? As necessidades são menos grosseiras e os sofrimentos físicos são menos agudos. Lá, os homens desconhecem os vícios que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Então, os vícios tornam nos torna inimigos dos nossos próprios reencarnados, né? A grande família que nós somos, a gente se degladia. Pode ver, tem guerra até hoje. Não que nem tinha antes, mas tem, continua ainda tendo guerra. Ódio e tudo isso, né? E vícios, pessoas, para que possam ter esses vícios satisfeitos, vai e prejudica outros, né? E assim vai. Não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme nesses outros mundos, tá? Superiores, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. Essa que nós estamos agora. Ele fala, dá uma olhada lá nas questões de 172 a 182. Não vamos passar todas elas, mas vamos saber do que se trata. É no livro 2º, capítulo 4º, Pluralidade das Existências. E fala da encarnação nos diferentes mundos. As perguntas que Kardec faz são desse tipo. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Ou seja, a gente foi criado simples, ignorante aqui, depois a gente foi evoluindo, chegou a um ser intermediário aí entre animal e humano, aí passou para o reino humano, né? Onde a gente passou para, não o reino humano, mas a gente passou a ter o senso, né? O critério do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, aí a gente virou espírito, né? Adquiriu isso, tal. Tudo isso aqui na Terra. E nessa resposta ele falou, não, nem tem tempo para isso. Né? Não tem tempo para isso, foi o que acrescentei, tá? Mas ele fala que não. As existências corporais não são todas, das nossas não são todas na Terra. Então podemos ter sido criados em outro mundo, passamos para outros até chegar aqui na Terra. A outra questão que Kardec pergunta, a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Então, tanto um quanto o outro. Pode ter no mesmo globo várias existências, ou muitas, mas pode passar de um para outro. Há muitas moradas na casa de meu pai. São muitos mundos que podem ser habitados. Essa frase é de Jesus, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Aí que deriva dessa mesma. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? O Espírito falou, claro. Vai e vem, pode vir um monte de vezes aqui.
A outra ainda que deriva dessa pergunta. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Também podemos voltar a esse, como missionários ou não, como para espiar alguma coisa. Podemos sim voltar. Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Depende. Se é necessário, vem. Se não é, não vem. Então, haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Também depende. Se você precisa aprender, tem que vir para cá. Se precisa vir como missionário, também vem para cá. Mas se não precisa, não volta. Não tem vantagem para outro mundo. Não seria mais feliz permanecendo na condição do espírito? Não. Tem que reencarnar. Se prepara no plano espiritual e vem reencarnar. Aí uma outra ainda. Depois de haverem encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? Sim. Pode ter um monte de vida por aí afora, tal, e vem parar aqui. É possível, sim. E vai até 182, que era isso que Kardec fala. Ele fala da 172 a 182. Aí, na questão 986, o espírito que progrediu em sua existência terrena pode reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Né? Que é muito parecida com uma daquelas lá que ele falou. Né? Sim, desde que não tenha completado a sua missão. Ele próprio pode pedir que lhe seja permitido concluí-la em nova existência. Mas então já não está sujeito a uma expiação. Então ele vem para cá numa condição que a capacidade, o nível evolutivo dele comporta. E aí Kardec fala, dá uma olhada lá na questão 173, foi a que a gente acabou de ver. Só que agora tem as respostas, tá? Que ela só passei a pergunta lá meio rápido. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Os espíritos dizem, pode viver muitas vezes no mesmo globo se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. A que deriva dessa? Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente, claro que sim. E a última que deriva dessa, podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido noutros mundos e também na Terra. Olha que coisa fantástica. E agora eu pergunto, né? Será que vale a pena a gente se apegar tanto às coisas? A gente não tem nem mundo para se apegar, a gente pode pular de galho em galho, aí, né? De mundo em mundo, pode percorrer muitos lugares. O importante é o aprendizado, esse sim, mas esse vai com a gente, esse a gente carrega. Tudo que é imaterial vem com a gente, as experiências, os amores, as amizades, e também ao contrário, né? As inimizades, o que a gente fez de errado do ponto de vista, assim, né? Imoral. Então, tudo isso, quer dizer, contra a moral, né? Então, tudo isso nos faz voltar àquilo que foi falado anteriormente. Tem vantagem ser espírita? Ajuda? Ajuda. Olha o conhecimento que nós estamos tendo. A gente já sabe que não é mais deste mundo. O que nós temos aqui é uma oportunidade. E olha quanta coisa nos colocam à disposição. O que a gente já conquistou, material e espiritualmente. Só que depois, quando a gente for embora, nós vamos deixar todo o material. E segue com o que nos contribuiu para o crescimento espiritual. E vamos seguindo agora. 987. O que acontece ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Ele não faz mal, mas ele está totalmente apegado à matéria e não larga do osso. Né? Aí os espíritos falam, olha, por não dar nenhum passo para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à anterior. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Então, ao invés de ele passar esse ponto,
passar esse estágio, ele prefere ficar estacionário. Por isso que os espíritos falam, ninguém regride. Pode ficar parado, mas regredir não regride. Nós estamos sempre evoluindo, nós estamos sempre progredindo. E se não conseguimos progredir, a gente fica, no máximo, estacionário, parado, mas não retrocede. Oh, mas o cara fez tanta maldade. Não, ele acumulou débitos, mas a condição espiritual dele é a mesma. Ele não atrasou nem vai atrasar. Ele arrumou para a cabeça dele para o futuro. Vai prolongar o sofrimento. Mas ele não regride, né? E a penúltima, né, da noite de hoje, existem pessoas cuja vida flui numa calma perfeita, que não tendo necessidade de fazer nada por si mesmas, são livres de preocupações. Olha só, é aquela pessoa invejável, né? Essa existência feliz é uma prova de que não tem nada para reparar de uma existência anterior? Aí vem os espíritos e jogam um banho de água fria, né? Fala, e aí, você conhece realmente essas pessoas? Conhece muito bem essas pessoas? Enganam-se se pensam que as conhecem. Quase sempre a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem, e então, como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. E é muito comum a gente ver isso aí. Pessoas que falam, nossa, nada afeta ela, não está nem aí com o dia a dia. Aí, ó, não pensa no amanhã, não faz nada, aí não... talvez esteja encaixado nesse aí, o preguiçoso, que quando no plano espiritual, lamenta o tempo perdido, né? Saibam que o espiritismo, saibam que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão exercendo a sua atividade. Que atividade é essa? É o trabalho, é o aprimoramento, é o conhecimento, é o fazer o bem. Agora, se adormece na indolência, não se adianta, não vai se adiantar. Vai ficar parado, estagnado. Assemelha-se a um que, segundo os humanos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Saibam também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Está matando a felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito. Aí, de novo, estando da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Então, isso é muito bonito, né? Falar, tá aí, ó, felicidade se alcança somando o bem que tem feito, o acúmulo do bem. Mas bem para quem? Para quem quiser. E de que forma? Ixi, de várias formas. Pode ser material, mas pode não ser material também. Então, a busca nossa é pela felicidade. E se a gente não está buscando por isso, vai ficar estagnado e vai postergar o atingir da felicidade. É muito interessante quando a gente se depara com pessoas, ou mesmo espíritos, que não estão pensando no futuro. Dá um dó tão grande, sabe? De perder um tempo tão precioso que podia estar sendo empregado para que pudesse avançar. Já pensou a gente lá na frente não ter preocupação nenhuma até mesmo com reencarnação, nada? Que, aliás, é uma pergunta que vai ter aí, né? Há pessoas que, se bem não sejam positivamente más, pelas suas características, tornam todos os que as cercam infelizes. Que consequências terão disso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas
expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram. Isso valerá para elas como uma reprovação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. É causa e efeito, não é karma. A karma é obrigação, passa por aquilo e pronto. A causa e efeito, ela tem aí como um tempero aí a misericórdia, que através do trabalho, através do bem, através das coisas boas que o espírito desenvolve, né? A alma, o que é o espírito encarnado, então ele tem mais oportunidades de mudar isso. Então não tem a fatalidade. Ele muda o futuro dele. Então era esse o nosso tema de hoje. Próximo dia 29 de novembro, a gente vai estar finalizando, ou não finalizando, mas está adentrando um pouquinho mais sobre as penas e gozos futuros, porque realmente esse assunto é muito bem explorado por Kardec nesse espírito, né, nesse ponto do Livro dos Espíritos. Oi, Kátia. Oi, boa noite. Boa noite. Agora tem todas aquelas perguntas que vocês anotaram, né, para a gente falar. Para a gente comentar e aprender com elas. Não, que tem aquele silêncio inicial. Marileide, tem isso mesmo. Silêncio. Eu já falei que eu vou começar a editar esse... Eu achei muito bonito, Luiz, quando você deu o exemplo de Maria, né, que já poderia estar em outros, né? E eu vejo essa grande diferença entre eles, né, e nós. Porque eles não se sentem felizes porque veem o nosso sofrimento e as nossas dificuldades. E nós, na maioria das vezes, ainda pensamos em nós primeiro, né? Queremos resolver as nossas dificuldades primeiro, ser felizes primeiro para depois fazer o outro feliz. E esses espíritos se sentem felizes simplesmente por nos ajudar, né? Essa é a maneira com que eles vivem, feliz, partilhando o amor, o conhecimento que eles já têm. Essa é a grande diferença, né? Esse é o grande caminho que a gente ainda precisa caminhar, né, para chegar pertinho deles, um longo caminho. E eu vejo, né, o quanto a gente se queixa muito, né, porque ainda não se vê ainda como espírito imortal. Eu acho que a gente não se prepara como nós deveríamos, né? E não encaramos as coisas como a gente deveria encarar para o futuro, não é? Porque tudo que a gente planta aqui hoje, a colheita é futura, né? E consequentemente, tudo que acontece com a gente hoje, nós já plantamos em algum momento. Né? É a autorresponsabilidade que a gente ainda não consegue compreender dessa forma. A gente se vê injustiçado, né? E na verdade não, nós somos agraciados com a oportunidade de refazer, né? De recomeçar e aprender. É só isso. Você sabe que a gente tem alguns exemplos, né? Que são realmente bastante apropriados, né? Para nos ensinar mesmo. Então, quando a gente ouve, fora da caridade não há salvação, né? Então, aí a gente tenta esmiuçar isso aí. Mas vamos pegar pela coisa mais simples disso. Eu acho que essa frase, ela nos leva a pensar assim, poxa, a caridade é um exercício. Se eu começar a fazer caridade, eu posso até me viciar nisso aí e posso pensar mais nos outros e posso dar continuidade. Isso pode fazer parte da minha vida. Então, para mim, é um primeiro ponto
né, dessa frase, porque a gente não tem ainda isso, como você falou mesmo, primeiro somos nós, depois vem o resto. Aliás, não é bem assim. Primeiro nós, depois a família, os mais próximos, e depois vem o resto, né? Então, a gente, lentamente, e até a família nos ajuda a isso, a gente vai aprendendo a ter uma ideia, uma noção de que a nossa família real é a família universal, né? Então, nós estamos todos, assim, é uma grande família mesmo, né? Mas a gente tem que começar pelo começo. E o começo é a família consanguínea, ou essa que a gente compartilha muito tempo e espaço juntos, né? Aí depois, quando fala da caridade, a gente começa a dar um primeiro passo além da família, né? Então a gente começa a deixar de ser caridoso só com a família. A gente começa a ir um pouquinho mais além desse, sabe, dessa circunferência aí que contém a família. E aí, fazer o bem é realmente é alguma coisa que podemos até chamar de caridade. E não importa o nível, o teor, a qualidade, a quantidade, porque é se doar, né? Caridade é uma doação. Então, tudo isso é um exercício, tudo isso é um caminho, tudo isso é um processo. E é como você falou mesmo, a gente, hoje, nós estamos aprendendo, né? Estamos exercitando, mas nós vamos chegar lá. Isso é assim, não dá para escapar disso. Então, a gente vê gente agindo de forma totalmente não caridosa, às vezes até a gente, né? Mas vamos pensar que a gente já subiu um degrauzinho assim da altura de uma gilete, né? Então, a gente já está um patamarzinho assim, um pouquinho mais. Aí a gente pode observar A melhor altura e de uma ver. gilete, né, Luiz? A Exatamente. altura de uma gilete. Uau! Deitada. Uma gilete deitada, né? Isso, claro, né? Senão não teria como, né? Como usar o exemplo. Eu vou Mas, guardar, essa eu vou usar. mas é isso, é, a gente vai vendo quando a transformação e tudo, e nós fazemos e nós fazendo parte disso. Eu sou muito confiante em tudo isso, nesse aprimoramento, né? Nesse Mas crescimento. essa é a alegria, né, que a doutrina nos traz, né? De saber que nós temos a oportunidade de continuar, né, Luiz? E que nós todos estamos seguindo, por mais lento que seja, nós todos vamos progredir em algum momento, né? Nós estamos progredindo durante o caminho e vamos alcançar o objetivo final, né, que Deus reservou para todos nós, que é ser perfeitos, né? Isso nos conforta e nos deixa alegre, né? Porque eu fico imaginando, né? Eu tenho muitos amigos que são evangélicos e para eles é o tudo ou nada, né? Não existe meio termo. Ou você segue as leis e vai para o céu, merece ser salvo, né? Ou você está fora e não existe outra oportunidade. E para mim, isso não entra, né, no meu entendimento, né, essa questão do tudo ou nada, né? Seria muito radical para mim, né? Porque eu vejo Deus como amoroso e misericordioso, né? Como Jesus nos mostrou e que nos oferece oportunidades, como a doutrina nos ensina. Mas é como você falou, né? Um dia todos nós vamos partilhar disso. Em algum momento isso tudo vai se tornar comum para todos. E você, do jeito que você falou agora, ou você trouxe o conhecimento anterior ou aprendeu agora. O importante é que você não concebia a ideia de ser tudo 800, né? É, Então, tudo ou nada. Mas então, quando se a gente, o ideal é que a gente, o que vai aprendendo, vá aplicando.
Mas ainda que a gente não aplique, o conhecimento fica. Em algum momento, seja daqui quantas vidas forem, a gente vai aplicar isso aí. Vai É ser tudo verdade. muito natural. Então, nós somos privilegiados. E seria muito bom se a gente aproveitasse esses privilégios, né? Privilégio não é bem a palavra, mas essas benesses, né? Essas oportunidades que a gente tem, e que a gente pudesse praticar desde já. Mas, É às vezes, a verdade. gente não está preparado ainda para isso. A gente só está preparado para a teoria. A prática ainda vai demorar um pouquinho. Não tem É problema. verdade. A gente tem aí, ó, somos imortais, né? Temos daqui para frente a eternidade, né? Essa eternidade relativa, né? É verdade. E todo privilégio gera uma consequência, né, Luiz? Né? O Mas é privilégio como você falou, é passar na frente, mas essas oportunidades, esses aprendizados. oportunidades, né? Tudo gera uma consequência, né? Se você sabe, se você já tem conhecimento, isso te gera uma consequência, né? A sua responsabilidade é maior em relação ao que você já sabe. Mas é isso, né? Tentando, caindo e levantando. Desculpa. Pode falar, Daniela, desculpa. Não, já terminei, Marileide. Tá bom. Eu ia dizer assim, eu queria falar daqui um pouquinho, eu esqueço o que eu vou perguntar. Luiz, saindo um pouco desse assunto e continuando na lição, teve uma parte ali que eu não sei se não entendi ou se passou despercebido. Quando você falou sobre as dores que o espírito sente, eu não sei se você falou que não sente porque não tem mais o corpo, foi logo no comecinho da aula. Então, Isso. aí eu fiquei assim, sem entender. Peraí, porque quando a gente assistiu o Nosso Lar, a gente vê que os espíritos ali no Nosso Lar, eles sofrem frio, eles sofrem, não é? Então, aí eu não entendi quando disse que não sofre. Olha, a culpa é um exemplo, né, de que faz com que as pessoas sintam algo que nem está diretamente relacionado. O frio, a fome, a sede, tudo isso é condição do corpo físico, quando está encarnado, né? Então, é como se, assim, a gente se habituasse com tudo isso e levasse para o plano espiritual as mesmas sensações, porque ele se vê com o corpo, se vê vivo, né? E se vê num ambiente onde tem frio, né? Onde tem calor, onde tem escuridão, tudo. Mas tudo isso é consequência, é produção mental dele. Porque, na verdade, tudo aquilo não existe. É uma criação dele. É que nem você, se tem uma oportunidade, uma consequência, alguma coisa assim, Marilei, você, você fez alguma coisa contra alguém, tá? Como um exemplo. Aquilo te machuca, o remorso, o arrependimento, a dor, aquilo é tão forte em você que você tem dores físicas. E não é para ter dor física, mas você cria aquilo, cria em torno de você a condição para ter até dor física, né? E a pessoa vai adoecendo e vai tudo isso, né? E no plano espiritual é a mesma coisa. A pessoa não tem corpo para machucar, não tem corpo para sentir frio, não tem corpo para sentir fome, mas ele está tão materializado e está com um problema tão grande de consciência ou mental que ele sente tudo isso. Você pega um espírito evoluído, um espírito puro, ele anda em qualquer lugar, frio, calor, tudo, onde aqueles estão sentindo, mas ele não sente nada, porque ele tem a consciência tranquila, ele está raciocinando como espírito e não como encarnado. Então, é produção mental, tudo isso. A pessoa, ela cria tudo para ela. Eu vou falar entre aspas, é uma ilusão. O mundo espiritual é criado
pela mente das pessoas. E você quer ver um exemplo? Olha, você vai lá no nosso lar, vê tudo bonito, vê flores, construções bonitas, tudo. Aquilo é produção mental. Os espíritos criaram aquilo. Um processo de engenharia, mas usando a capacidade mental. Agora você pega e vai lá para o umbral profundo, lá onde o sofrimento é total. É escuridão, é vegetação toda seca, é rocha. Tudo isso é da mente das pessoas. Eu só queria lembrar que o pensamento, ele cria. Entendeu? É isso que ocorre. E ele cria em prejuízo da própria pessoa. Então, por isso que, de novo, espírito elevado, espírito, ele não tem o sentimento que tem aquele que está purgando lá os problemas dele, né, as dores dele. Entendeu? Tá, fica claro assim, Marília? É como mais ou menos, por exemplo, eu perdi bem recente a minha irmãzinha, a Vera também perdeu um irmão, não foi isso? Recente. É uma dor tão profunda que parece que machuca o coração da gente, né? É uma dor tão assim que não tem explicação e a gente sabe que é só a nossa mente, né? A dor da Isso, de onde saudade. que vem? Vem da sua mente, do seu sentimento, e acaba por atingir o corpo. Isso. Quando se você tem, agora você está num outro patamar, você evoluiu muito, tá? E aí você está encarnado aqui, e você teve alguém muito querido que desencarnou. Mesma condição, só que você está num outro patamar. Você vai sofrer a dor da perda, da separação, mas você vai ter um entendimento muito maior. E aquilo vai fazer com que você se tranquilize e entenda e perceba e tenha a verdadeira consciência, assim, de que isso é natural e eu não perdi ninguém, eu me separei temporariamente, mas eu posso ver ela, eu vou visitá-la, porque você vai estar num plano, né? Você vai estar num patamar espiritual superior, onde já tem até o próprio controle, quando estiver dormindo. Então você pede, você se prepara, tá? E você vai visitá-la para inclusive ajudá-la, se ela não tiver na mesma condição. Estou falando essa pessoa querida, não importa quem. Estou falando, sabe, num outro, Claro. percebe? É outro enfoque, é outro ponto de vista, é outro prisma, assim. Você está vendo por outro ângulo. É a mesma pessoa, você é a mesma, só que você agora está você já não subiu na gilete, você já subiu bem mais nível acima. de entendimento mais profundo, né? Isso. Mas, Verinha, graças a Deus, eu tenho um pouquinho de explicação aí que vocês nos dão, e isso, meu Deus, me conforta de uma maneira incrível, incrível, incrível. Quando eu perdi mamãe, eu pensei que eu ia enlouquecer, porque eu não tinha nenhuma informação assim. Perdi minha irmã agora e, nossa, então quer dizer que realmente tem dias que me dá uma saudade, aquela dor no peito, aquela coisa apertando. Aí eu começo a pensar, ai meu Deus, mas ela está no mundo espiritual, ela está bem, ela só está do outro lado que eu não posso vê-la. Aí eu fico conversando com ela. Isso eu devo a vocês é que estão me ensinando a agir. Doutrina espírita. Doutrina espírita, não a nossa. Sim, mas foi vocês que me falam para mim, né? Então, Marilene, você sabe, você está falando da Mas saudade. é muito boa essas muito suas bom colocações são fantásticas para que a gente venha entender isso que a gente está estudando. Olha que coisa, pegando o seu exemplo, hoje eu senti uma saudade que doeu, sabe? Assim, doeu da minha neta que está na Holanda. Oh, Incrível. mas Não foi nem do menininho, foi da menina, foi da Matilde. Eu senti uma falta tão grande, uma vontade de abraçar, sabe? De pegar, de brincar com ela. Aí eu escrevi para minha filha, por favor, pede para ela me ligar, né? Que eu estou com muita saudade dela. Mas aí, Marileide, ela não pôde falar comigo, né? Mas minha filha explicou, tal, não pôde falar comigo. Mas eu senti uma dor como se ela não estivesse mais aqui, sabe?
Mas Não. aí me veio a ideia assim, nossa, mas logo eu vou ver, né? Então, amenizou um pouco. Então, esse pensamento que nos faz, os nossos pensamentos é que nos ajudam a ficar mais tranquilos, né? No caso, eu tenho conhecimento de que ela está muito longe, não dá para mim ver, mas que logo nós vamos nos ver, né? Em dezembro, se Deus quiser, a gente vai estar juntinho. Vamos estar juntos. E a morte é a mesma coisa, né? E que bom ter esse conhecimento, porque realmente ele nos ajuda muito a seguir a Confortando, nossa vida com mais tranquilidade, né? com certeza. É. Obrigada, obrigada, A Luiz. Paula levantou a mãozinha. Pode falar, Ana Paula. Então, eu só. é, eu acho que tem só uma coisa assim importante, né? A gente lembrar que a forma de agir do espírito é através do pensamento, né? E enquanto a gente não se eleva, né? Assim, a gente ainda está na altura da Gillette. Eu também gostei dessa. A gente precisa fazer o que a Marileide mais ou menos disse, né? Que é racionalizar as coisas, né? Então, eu ainda não consigo sentir, mas eu posso transformar as minhas emoções e sentimentos através do meu pensamento. Então, a dor existe, mas essa dor é real? Aonde que ela está justificada? Né? Aí eu nunca mais vou ver essa pessoa? Não, peraí, não é isso que está escrito no Livro dos Espíritos, está escrito outra coisa, né? E a gente vai, e assim a gente vai transformando de pouquinho em pouquinho essa emoção num sentimento de saudade que é sadia, né? Por exemplo, o exemplo que você deu da sua neta. Não, peraí, a minha neta está lá na Holanda, ela está bem, eu daqui a pouco eu vou vê-la e a gente vai se encontrar. Então, essa saudade, ela tem que ser positiva, ela não pode ser negativa. Porque a gente se prende muito a ideias e por conta da nossa, né, infelizmente ainda, da nossa inferioridade, a gente se prende ainda muito na materialidade e a materialidade, ela é pesada no sentido que ela tem fim, né? E essa finitude está toda hora se mostrando para a gente, né? O nosso corpo envelhece, as pessoas desencarnam, e a gente se prendendo nessa materialidade, a gente acaba criando esses pensamentos que não são sadios, e a gente se prende nesses pensamentos e cria essas emoções negativas. Aí é um passo para a ladeira abaixo, né? Então, a gente precisa usar, eu acho que o consolo que o Espiritismo traz é a oportunidade da gente ter bons argumentos para dizer, olha, essas emoções não são reais, né? O que eu estou sentindo aqui nesse exato momento não é real, é um fruto dos meus medos, é fruto ainda da minha incapacidade de entender a magnitude de tudo isso que está acontecendo comigo agora. Então, sempre, assim, pelo menos me ajuda muito, né? Sempre lembrar que o espírito age através do pensamento, né? Então, a gente tem que começar não vou dizer a domar o pensamento, mas Exercitar de uma maneira mais coerente, né? Mais Racionalizar também o lógica, pensamento. racional. educar mesmo, né? O nosso pensamento, né? Colocar o nosso pensamento no... Teve uma coisa que eu estava comentando hoje, que era que as pessoas às vezes pensam assim, né? É muito complicado, né? Você imagina assim, olha, vamos vibrar, vamos elevar a nossa vibração. Aí a pessoa fala assim, mas o que é elevar a vibração? Olha, é você intencionar o seu pensamento no bem. É você colocar a intenção dos seus atos no bem. Se eles vão ser, se eles vão chegar no resultado que você imagina, não importa. O que importa é você pensar no bem, agir no bem. Isso é vibrar elevado. Porque a gente fica falando, né? Complica mesmo, né? A gente fala assim, vamos vibrar, né? Numa sintonia superior. Daí a pessoa fica lá sentada imaginando, não, o que é essa sintonia superior? É que a gente às vezes rebusca demais as palavras, né? Mudando um pouco de assunto, amanhã nós vamos ter o estudo de amanhã, na terça-feira, vai ser sobre o jugo leve e o
Bom, o jugo suave e o fardo leve, né? Que Jesus nos ensinou. É o contrário, desculpa. Mas eu acho que eu lembrei disso agora porque, né, nesses momentos de emoções, de pensamentos aí que a gente não consegue ainda racionalizar, nós temos aí essa coisa maravilhosa, né? Que com Jesus as coisas andam melhores, né? Ficam mais leves. E se você for no item 910 do Livro dos Espíritos, você voltar um pouquinho, você vai encontrar lá, né? Eu vou substituir uma palavra aqui, né? Que a pergunta, na verdade, é a seguinte: o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Eu diria, para superar as dificuldades, né? Esses pensamentos que não estão desequilibrados, né? Não estão racionalizados, né? Aí a resposta dos espíritos é a seguinte: se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque esta é a sua missão. Então, nas dificuldades, né, seja onde a gente estiver, né, aqui ou lá no umbral, se um dia a gente, né, sei lá, né, quem, só Deus sabe, nós precisamos lembrar do jugo leve de Jesus, né? Não vamos esquecer jamais disso. E para que nossos pensamentos sejam racionalizados, nós temos aí os espíritos amigos para nos auxiliarem também. Era isso que eu queria dizer, né? Para poder um pouco as coisas não ficarem tão pesadas para nós, né? Nós Posso? temos 4 minutos. Ah, Oi. Não, nós temos 4 minutinhos aí, vamos aproveitar eles aí já para a gente ir para o encerramento. Mas pode falar, Ana Paula. não, era só para falar, é que o que a Vera estava falando mesmo, né? Que a gente não pode esquecer que a gente, a gente não está aqui para ser punido, nem para ficar se martirizando, né? A gente está aqui para aprender acima de tudo. E dentro das possibilidades, aprender com amor, né? A gente não é obrigado a aprender pela dor, não existe essa obrigação. A gente pode optar pelo, né? Por isso que Jesus fala, né? Que o jugo dele nossa, realmente agora eu vou confundir também. Que o fardo é leve e o jugo é suave, né? Porque não existe essa necessidade de aprender pela dor, né? A gente, inclusive, tem uma parte lá na Lei do Progresso, ele fala assim, né, que nós não estamos aqui para criar um mundo, para que almas, para que ele se torne um mundo melhor, para almas melhores, não, a gente está aqui para melhorar esse mundo, para que almas superiores se sintam atraídas a reencarnar aqui, né? É diferente o conceito, né? A gente não está aqui para purificar o mundo, a gente está aqui para aprender, né? Não existe essa coisa da purificação, então eu acho que é bem por aí mesmo. Isso aí, Ana Paula. Gostaria de fazer a prece de encerramento hoje? A Dani. Ok. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos amigos que nos auxiliam, que nos inspiram nesses momentos de estudo, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos, partilhando os conhecimentos da doutrina, que nos trazem tanta luz aos corações, às nossas mentes, nos preparando para a vida, para a caminhada terrena e também para o mundo e a vida espiritual.
Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que recaem sobre nós neste momento, acalentando os nossos corações. Que a Tua luz e a Tua bondade, Senhor, se expanda sobre todos os lares aqui representados e também sobre o mundo inteiro. Todos nós, Senhor, necessitamos tanto de Ti e do Teu amor. Por isso, humildemente te peço, Senhor, fica conosco hoje e sempre, e que possamos, uma vez mais, estar reunidos no próximo dia de estudo. Obrigada, Senhor, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Não fecha, não. Adoro quando você faz a prece, Dani. Eu também. A sua voz é tão calma. Obrigada, Kátia. Mas Eu estou com tentando paz. que não seja só a voz calma, que tudo seja calmo por aqui. Eu acho que é bem calma, viu? Porque a criancinha não saiu daí de junto de você o tempo todo e você mantendo, falando e administrando. Verdade. Tem uma voz muito calma mesmo, Daniele. Parabéns. Obrigada. Obrigada pela